meu áudio aqui. Aí. Bom dia a todos, bom dia a todo mundo aqui. A gente pede a gentileza que todo mundo coloque o celular no silencioso, mantenha o distanciamento aqui dentro. Sejam bem-vindos ao lançamento da linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio do Ministério da Saúde. A gente convida para compor o palco o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Celso Amodeu. O vice-presidente do Conselho Diretor do INCOR, Dr. Fábio Jatene. Não. A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Mello. O secretário de Atenção Especializada à Saúde, Sérgio Ocani. O presidente do Conselho Diretor do INCOR, professor Dr. Roberto Calil Filho. E o ministro de Estado da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga. Uma doença silenciosa, em segundos, a vida de alguém e de uma família pode mudar para sempre. Uma doença que mata, em média, 114 mil brasileiros todos os anos. Por dia, 312 pessoas morrem de infarto cardíaco. A cada hora, 13 brasileiros perdem a vida para uma doença cardíaca. Essa é a principal causa de morte no Brasil. Esses números mostram a urgência desse assunto e o quanto precisamos agir. Quando o coração para de bater, cada segundo importa. 1 minuto pode separar a vida e a morte. Por isso, o Ministério da Saúde lança hoje a linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio. Essa estratégia traz uma série de mudanças para aprimorar o atendimento e, o mais importante, reduzir os riscos de morte. Hoje vocês vão conhecer mais sobre essa linha do cuidado, sobre as doenças do coração e, principalmente, o infarto agudo do miocárdio. O nosso time do Ministério da Saúde está em vários hospitais do Brasil, referências nesses atendimentos para o Sistema Único de Saúde. Aqui em São Paulo, no INCOR, a gente fala ao vivo com o repórter Fernando Brito. Bom dia, Brito. Bom dia, Marília. Bom dia a você que nos acompanha. Estamos aqui no INCOR, uma unidade de saúde que é referência em alta complexidade e especializada em cardiologia. E a gente está aqui para falar de um assunto importante, o infarto agudo do miocárdio. A doença é caracterizada pela formação de coágulos que interrompem o fluxo sanguíneo no coração. Isso pode provocar a morte das células do músculo do coração, fazendo-o parar. A doença ela é extremamente silenciosa e, por isso, todo cuidado é pouco e cada segundo importa. Para saber quais são os principais sintomas da doença e saber identificar se a pessoa está tendo um infarto ou não, eu chamo o repórter Henrique Jasper, que está lá em Recife. É com você, Jasper. De Pernambuco, é um dos maiores centros de atendimento assunto que tem aqui no Brasil. E por isso a gente está falando daqui hoje. Você falou sobre um assunto muito importante, que são os principais sintomas para a gente identificar se a pessoa ou o paciente está tendo um infarto. Bom, o mais conhecido e o principal deles é aquela forte dor no peito, que pode durar bastante tempo e irradiar e se espalhar por outras regiões do corpo, como o braço esquerdo, as costas e também o rosto. E é importante ficar bem atento a esses sintomas, que também podem ser acompanhados por uma certa pressão ou uma certa peso no peito, que pode causar aí uma sensação de desmaio, palidez, falta de ar. A gente ficar bem ligado nesses sintomas. Também é importante falar sobre a prevenção. A gente falou sobre o que é a doença, a gente falou sobre quais são os principais sintomas, e a prevenção também é muito importante, por isso que a gente vai passar para a Diele, que está lá no Rio de Janeiro, e vai trazer mais informações para a gente. Bom dia, Diele. Bom dia, Jasper. Bom dia a todos que nos acompanham. Hábitos saudáveis podem prevenir doenças do coração. Hoje a gente está aqui no Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro. Esse é um hospital 100% SUS que realiza transplante de coração, tanto em adultos quanto em crianças. É o segundo centro que mais realiza cirurgias de cardiopatias congênitas no Brasil. E acho que vale ressaltar, que entre esses hábitos que podem levar a fatores de risco no nosso dia a dia estão o sedentarismo, tabagismo, má alimentação, colesterol alto e estresse. A gente tem que ficar atento, viu? E para contar mais um pouquinho disso pra gente, Fran, que está em Porto Alegre.
É isso aí, Diele. Estamos em Porto Alegre, na Santa Casa de Misericórdia do Rio Grande do Sul, o hospital mais antigo do estado, que é referência em atendimentos de alta complexidade, ensino e pesquisas. E quando a gente fala dos cuidados com o coração, é importante também a gente ressaltar que tem doenças que podem aumentar as chances de infarto. São elas algumas: hipertensão, diabetes, quem já teve AVC, obesidade e depressão. Lembrando também que diabetes e hipertensos, né, têm de 2 a 4 vezes mais chances de sofrer um infarto. Por isso, quem já tem esses problemas deve fazer um acompanhamento constante, todos os exames necessários e também levar uma vida saudável para diminuir os riscos. É importante também lembrar que as doenças do coração, elas estão muito ligadas, elas têm uma relação muito grande com a pandemia da Covid-19. Sobre isso, vamos até Brasília ouvir o Natan Victor. Todos me ouvem agora, né? Oi, Fran, estou aqui no Instituto de Cardiologia e Transplantes, aqui no Distrito Federal. Estou rodeado de grandes profissionais aqui, daqui a pouco eu apresento para vocês. Essa unidade, ela é referência nacional nesse tipo de procedimento em todo o país e é a única rede multitransplantadora da região Centro-Oeste. E falando um pouquinho da pandemia, inclusive tem uma informação importante da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é que a procura, né, o atendimento a esses pacientes deu uma diminuída aí em razão da pandemia de Covid-19. Só que esse público, a gente sabe, não pode ficar sem esse atendimento. A prevenção também tem de ser realizada, porque esses pacientes, eles já têm aí um fator de risco, né, para a doença da Covid-19, então a gente tem que reverter esse cenário. Mas daqui a pouco a gente volta com informações, eu volto com você em São Paulo. Marília. Obrigada, Natan. Obrigada a todo mundo. Para cuidar e promover o melhor atendimento possível aos pacientes e também nas urgências e emergências, o SUS conta com uma estrutura de ponta, com vários hospitais de referência espalhados pelo Brasil. A gente está em um dos principais, o INCOR, e eu convido agora para falar o presidente do Conselho Diretor do INCOR, professor Dr. Roberto Calil Filho. Bom dia a todos. É um prazer, uma honra recebê-los aqui. Meu caro amigo ministro da Saúde, Marcelo Quiroga. E lembrando que a doença cardiovascular e o infarto e o acidente vascular cerebral, mas falando de infarto, são uma das doenças que mais matam no mundo. São milhões de pessoas que morrem todo ano no mundo e no Brasil centenas de milhares de pessoas. Então, um programa como esse, ministro, vai com certeza, com a trombólise pré-hospitalar e outras inovações que o senhor vai implementar, sem dúvida nenhuma, salvarão milhares e milhares de vidas, né? Claro que nós falamos que a pandemia, ela foi uma tragédia em que milhares de pessoas, infelizmente, morreram, né? Milhares de pessoas por dia morreram durante esses últimos 2 anos, né? Graças a Deus agora estamos numa descendência, uma curva descendente, porém o infarto mata milhares de pessoas por dia sempre, né? Infelizmente, apesar da tecnologia, de novas medicações, a doença cardiovascular, que é, de novo, o acidente vascular cerebral infarto, ela é responsável por 20 milhões de óbitos por ano no mundo. E no Brasil, centenas de milhares de pessoas e milhares de pessoas por dia. Então, atitudes como a do senhor, do Ministério e das pessoas que o auxiliam, com certeza vai minimizar, e assim como a vacina, nessa pandemia, reduziu a mortalidade, atitudes como essa, com certeza, reduzirão a mortalidade de milhares de pessoas. De novo, milhares de pessoas morrem por dia no Brasil de infarto, mas há décadas, né? Então, parabéns, ministro. E é uma honra eu, como presidente do Conselho do INCOR, estar aqui. E o INCOR, que é sua casa, sempre foi, né, recebê-lo para o início desse projeto. Muito obrigado. A gente convida agora para falar o vice-presidente do Conselho Diretor do INCOR, doutor Fábio Jatene. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o ministro Marcelo Quiroga e toda a sua equipe, a secretária Rosana, o Sérgio e o Celso da SBC, o professor Calil, todos que estão aqui nos assistindo e conosco aqui presencialmente. Eu também, assim como o Calil disse, eu me sinto muito honrado
com a possibilidade do lançamento desse programa aqui no INCOR. Esse é um programa de grande abrangência e eu me sinto muito satisfeito porque eu percebo que nós estamos mudando o foco. Nós lutamos 2 anos contra uma pandemia e ainda estamos lutando contra uma pandemia que foi terrível, mas eu percebo nesse momento que já o Ministério passa para uma outra etapa, para cuidar de doenças de grande prevalência e que implicam em grande mortalidade no nosso meio. Então, a perspectiva de nós passarmos a dar atenção para outros assuntos no momento em que a pandemia vem mostrando diminuição dos seus casos, me deixa muito contente, ou seja, estamos avançando em outras áreas depois de uma grande tormenta. E eu acho que lógico que é desnecessário dizer da importância desse programa. O que nós precisamos é reduzir mortes, né? E a perspectiva de que este programa possa influenciar e reduzir essas mortes, eu acho fundamental e vejo com muito bons olhos. Então, mais uma vez, eu me sinto muito honrado, assim como tenho certeza que todos os demais profissionais do INCOR, em receber aqui na nossa casa ministro e toda a sua equipe para fazer o lançamento desse programa de uma importância extraordinária e de uma abrangência muito grande. Muito obrigado. Obrigada. A gente convida agora o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Celso Amodeu. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Ministro Marcelo, meu prezado amigo, presidente da SBC, licenciado. Eu, como interino, é uma honra continuar o seu trabalho dentro da sociedade. E eu queria também cumprimentar os outros membros da mesa, na pessoa do nosso presidente. Eu queria dizer para vocês que realmente eu acho que é um marco dentro do atendimento. Já foi comentado aqui que a doença cardiovascular é a primeira causa de morte que nós temos no Brasil e no mundo. E alguns dados mostram que para 2030 vai continuar sendo a primeira causa de morte no Brasil e no mundo. Então, alguma coisa está errada. Nós temos alta tecnologia, temos alto desenvolvimento e a coisa continua morrendo desse jeito. O Brasil é um país continente. Então, ele é muito heterogêneo no seu atendimento médico. Apesar do SUS ser um grande benefício que nós temos no atendimento, ainda nós carecemos de uma uniformização. Esse projeto vem para uniformizar o atendimento básico. Sem dúvida, isso vai melhorar, porque músculo é tempo. Então, quanto mais precoce a gente intervir dentro de um infarto, se eu estou numa região que eu não tenho hemodinâmica, a trombólise. Se eu tenho hemodinâmica em 1 a 2 horas de distância, vamos direto para o procedimento. E isso são coisas que não acontecem no Brasil como um todo. Tem muito local ainda no Brasil que hoje que tem infarto que o indivíduo fica internado esperando algum lugar para ser atendido. Então, esse projeto, sem dúvida nenhuma, vem trazer um plus no atendimento dos pacientes. Um outro aspecto que eu quero mencionar é que quando a gente olha por que morre tanta gente de infarto, se a gente olhar os atestados de óbitos de gente que morreu com infarto, está escrito lá que 60% dos infartos o que levou foi hipertensão arterial. E quando a gente olha hipertensão arterial, a gente olha que nós temos menos de 20% da população hipertensa tratada e controlada. Então, alguma coisa está errada. E o que a gente identificou é que as pessoas não tomam medicação. Então, a sociedade lançou agora um projeto grande chamado Parou Por Quê? E, junto com esse daqui, eu acho que a gente vai conseguir dar um salto para conscientizar a população da necessidade de tomar medicação. Aqui no INCOR, o professor Krieger capitaneou um estudo, o RIHOT, onde nós mostramos que, se os pacientes tomarem remédio, aqueles ditos hipertensos resistentes, nós controlamos 80%, o remédio que já existe na rede. Não precisa colocar mais remédio na rede. Se ele tomar o que tem na rede pública, no SUS, a gente consegue controlar a hipertensão arterial. E, com isso, tem impacto na mortalidade. Dentro dos programas de saúde da família, é o único lugar que a gente viu que reduziu o AVC. Por quê? Porque o programa de saúde da família faz um trabalho intenso nesse controle. Então, eu parabenizo o ministro pela assinatura desse projeto, e eu acho que conte com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu tenho mais um mês aqui, depois entra o meu amigo João Fernando, presidente do novo conselho, o novo modelo de gestão, que foi idealizado pelo nosso ministro, já conversamos muito antes disso, depois criamos uma comissão, onde é um modelo novo que a gente pretende melhorar muito mais e contribuir com a população, que é o objetivo da sociedade. Não só a divulgação científica, mas também
promoção de saúde dentro da população. Então, é isso que eu queria trazer. Parabéns, ministro, pelo e conte sempre com a gente. Obrigado. Obrigada. Das unidades básicas de saúde aos hospitais de alta complexidade, das unidades básicas de saúde indígenas às UPAs, aos centros de referência, de norte a sul do Brasil. Se um brasileiro agora precisar de atendimento, ele vai encontrar no Sistema Único de Saúde um dos maiores sistemas públicos do mundo. Temos o que há de mais moderno, tratamentos e procedimentos inovadores e, principalmente, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde extremamente qualificados e comprometidos que se dedicam 24 horas por dia. Com as doenças cardíacas, claro, não é diferente. Então, a gente vai novamente girar pelo Brasil para saber quais são os tratamentos e atendimentos que a gente tem pelo Sistema Único de Saúde em todo o país. Começando, então, pelo INCOR, Fernando Brito. Você falou, tá? Isso mesmo, Marília. Atualmente são 311 estabelecimentos de saúde espalhados por todo o Brasil e credenciados pelo Ministério da Saúde, pelo Sistema Único de Saúde, SUS, como alta complexidade em cardiologia. Desses, 257 são unidades de assistência e 54 são centros de referência. Então, todos os procedimentos de alta e média complexidade, sejam cirurgias, intervenções e exames, são oferecidos para população brasileira gratuitamente. Para saber quais são os investimentos do Ministério da Saúde nessa área, eu vou chamar o repórter Henrique Jasper, que está lá no Procap, em Recife. Está contigo, Jasper. E 28 mil atendimentos feitos por ano através do SUS. São exames e outras intervenções necessárias. Na conta de tudo isso, o Ministério repassa mais de 520 milhões de reais para estados e Distrito Federal todos os anos. Isso a gente está falando só do atendimento em saúde especializada, que é para aquele paciente que já chega com o diagnóstico do infarto. Mas existe também a atenção primária, que cuida dessa parte muito importante antes desse diagnóstico. E para ter mais detalhes sobre isso, a gente vai até o Rio de Janeiro com a Adiele. É isso mesmo, Jasper. A gente sabe que a atenção primária é a porta de entrada do SUS, né? Uma das prioridades do governo federal, que o nosso ministro vive repetindo isso. Essa é uma rede importantíssima para o acompanhamento e diagnóstico de pessoas com fator de risco para doenças cardíacas. Também é uma rede que conta com 40 mil unidades básicas de saúde em todo o país. Só em 2021 foram mais de 20,8 milhões de atendimentos a pessoas com diabetes, um dos fatores de risco para o infarto agudo do miocárdio. E o que o SUS também oferece são medicamentos. E quem conta mais para a gente é a Fran, que está lá em Porto Alegre. Isso aí, Diele. E só em 2021, o Ministério da Saúde publicou a Estratégia de Saúde Cardiovascular na Atenção Primária, que trouxe aí chegou para reforçar a prevenção e o controle das doenças cardíacas, né? Para reduzir o risco de mortes, as complicações e as internações. Por isso, é importante a gente ressaltar que a prevenção é sempre o melhor remédio e o SUS disponibiliza tudo isso. É ideal para quem já tem um problema cardíaco que esse paciente tenha algum acompanhamento, que faça os exames de 6 em 6 meses para acompanhar o andamento da doença, reduzir as chances de complicações como o infarto, né? Então, não deixem de procurar a unidade de saúde mais próxima da sua região e não deixem de se prevenir. Agora, se uma pessoa já tem alguma doença cardíaca, quais são os tratamentos disponíveis no SUS? Quem nos traz os detalhes é o Natan Vitor, lá no DF. Fran, eu estou aqui com o doutor Adegil Henrique da Silva, ele que é coordenador adjunto da unidade de dor torácica, ele vai poder tirar essa dúvida melhor para a gente. Eu queria só aproveitar para citar a presença aqui de outros médicos que estão participando desse evento com a gente, que é o doutor Leonardo Kogobeck, coordenador de hemodinâmica aqui da instituição, também a participação do doutor Marcelo Ulloa, coordenador do programa de insuficiência cardíaca e transplantes, e também a participação do doutor Vitor Salvatore Basilai, que é o coordenador da UTI adulto. E voltando aqui com o doutor, eu queria repassar essa pergunta que a Fran acabou de fazer. Após o diagnóstico, né, de uma doença cardíaca, quais são os tratamentos que a gente tem disponíveis no SUS? Bom, quando a gente fala de doença cardíaca, né, no contexto do infarto, que é a dor no peito, o ideal é procurar uma unidade o mais rápido possível, porque como diz até a linha, tempo é músculo, cada segundo importa.
e fazer o diagnóstico, né? Precisa ser avaliado para realmente se está tendo infarto, fazer um eletrocardiograma, coletar exames, ser avaliado por especialista, porque definindo a questão do infarto, a gente precisa intervir o mais rápido possível. E a gente tem disponível no SUS, né, através de procedimentos hierarquizados, o cateterismo, a angioplastia se necessária e a cirurgia cardíaca. E é possível reverter o quadro? Tem como descobrir precocemente para a gente evitar um infarto? Como é que é isso? Quanto mais precoce a gente descobrir, mais você evita a morte de músculo do coração. Quando você tem um fechamento da artéria, vai tendo a morte do músculo do coração e esse comprometimento é progressivo, né? Caso a gente abra esse vaso de forma precoce, a gente consegue recuperar a função do coração de uma forma bem adequada. E quando você faz o segmento com o cardiologista, controlando a pressão, como o doutor Amodeu disse, controlando o diabetes, controlando o colesterol, você consegue prevenir essa formação dessa placa que vai levar ao entupimento. Então, controlar os fatores de risco, prevenir tabagismo, hábitos saudáveis é sempre o melhor caminho. Tá certo, perfeito. Perguntas aqui respondidas e a gente volta para São Paulo. Marília. Aí, obrigada, Natan. Antes da gente prosseguir, eu convido para compor aqui o palco o presidente do Conselho Deliberativo do HC, professor Tarcísio Eloy Pessoa. Obrigada, professor. Na linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio, o Ministério da Saúde promove algumas mudanças no atendimento desse tipo de emergência. E já que cada segundo importa, o primeiro atendimento, que é aquele feito pelas equipes do SAMU, é fundamental. Hoje, o SAMU está presente em mais de 3.800 cidades e atende quase 180 milhões de brasileiros. Esse primeiro atendimento tem uma importância fundamental nessa portaria que o Ministério da Saúde lança hoje. E a gente assiste agora, então, o vídeo sobre essa linha de cuidado. Médico do SAMU 192 com a emergência, Gisele. Certo. A dona Maria, ela tá na rua, porque ela tá sozinha, tem alguém acompanhando ela. A equipe já tá a caminho, só aguardar. infarto agudo do miocárdio é mais rápido. E com essa tecnologia a gente consegue comunicar aonde a gente atende o paciente, né, na residência ou na via pública, ou até no próprio hospital menor, numa UPA, a um hospital de referência cardiológica. Com o uso da medicação, ainda podendo ser feito na viatura, a gente melhora a qualidade de vida desses pacientes, porque músculo é vida. Então, o tempo que a gente levaria o paciente para iniciar o tratamento, podendo já ser feito na viatura, melhora a qualidade de vida deles.
Convido agora o ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga, que como cardiologista já salvou muitas vidas e muitos corações por aí, né, ministro? Para fazer a assinatura da portaria e para falar sobre essa nova estratégia. Bom, quem não acredita no SUS, não acredita no Brasil. Queria cumprimentar o professor Tarcísio, a professora Heloísa Bonfá, o professor Roberto Calil, o professor Fábio Jatene, em nome de quem abraço todos vocês dessa prestigiosa instituição, que é um orgulho para o nosso país, porque eu estou aqui no INCOR hoje, no início dos anos 70, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, foi realizado o primeiro procedimento de reperfusão de uma artéria coronária no mundo. À época não existia catéteres, não existia balão, não existia fio-guia. Só existia um catéter de diagnóstico. E o médico, no caso do Dr. Norberto Galeano, introduziu o catéter na coronária direita e desobstruiu essa coronária. Posteriormente, novos tratamentos foram desenvolvidos, os trombolíticos, a angioplastia foi sistematizada, tivemos as unidades coronarianas, que representou um grande avanço. Ou seja, não há nenhuma novidade no que nós estamos falando aqui para os cardiologistas. O que é novidade aqui é a priorização dessa linha de cuidado de atenção ao infarto agudo do miocárdio, porque a despeito dessas inovações estarem incorporadas no sistema de saúde, no Sistema Único de Saúde há décadas, nós ainda temos pacientes que chegam aos hospitais tardiamente. Mesmo que o hospital tenha logística para colocar o indivíduo da urgência, o que nós chamamos de porta-balão, de maneira eficiente, dentro do que se preconiza, eles chegam tardiamente. Então, se chegam tardiamente, a reperfusão não tem o impacto desejado e nós não conseguimos reduzir mortalidade. Então, as políticas públicas de saúde, elas têm que ser efetivas. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas. Ou seja, eu preciso usar os recursos públicos de maneira apropriada para obter o que nós queremos, que é mudança de desfecho, e mudança de desfecho para a médica é salvar vidas. O presidente Bolsonaro sempre me pergunta, as pessoas só morrem de Covid? Não, presidente. Doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. É claro que, no contexto de uma pandemia como essa, passa sim a ser a Covid a principal causa de óbito. Não é? E hoje que nós estamos com um controle epidemiológico mais adequado dessa doença, as doenças cardiovasculares já voltaram a ser liderança. Eu quero dizer que não é um campeonato para ver quem mata mais. O que há sim e deve haver é um compromisso dos médicos em adotar as políticas públicas próprias. O que essa portaria traz? Tratamento pré-hospitalar com trombólise no infarto agudo do miocárdio. Já existia isso? Já, só que não estava funcionando da maneira adequada. Um dos motivos, Nicolau, você sabe, nós sempre conversamos sobre isso. Um trombolítico subfinanciado. Subfinanciado. Nós vamos ampliar em 3 vezes o investimento nos trombolíticos de última geração. De tal maneira que o indivíduo que chegar numa ambulância do SAMU, uma USA, uma ambulância de suporte avançado, nós temos 635 USAs no Brasil. Precisamos ampliar. Mas essas 635, com trombolítico Carlos Carvalho e com médicos lá na ponta, mesmo não sendo cardiologistas, mas com auxílio da telecardiologia, eles vão poder salvar muitas vidas. E é isso que nós queremos. É por isso que criamos o Código Pastore Teleeletrocardiograma. E nós vamos fazer parcerias com as nossas universidades públicas para dar suporte ao médico que está na ambulância do SAMU. Se esse médico diagnostica um infarto com supra, ele vai poder ou encaminhar para uma unidade que tenha cateterismo, desde que, como o Celso Amodeu falou, exista tempo hábil. Senão, vai administrar o trombolítico. Não é novidade nenhuma. Só que nós não estamos fazendo isso com eficiência, né, Fábio? E, para isso, nós temos que nos unir. Eu gostaria de convidar
o meu amigo Ricardo Lima, cirurgião cardiovascular e diretor do PROCAP, para que ele falasse conosco como tem sido o atendimento ao infarto agudo na nossa querida Recife. Ricardo, você está me ouvindo? Bom, eu gostaria de saudar o Ilustríssimo Ministro da Saúde, o professor Marcelo Queiroga, além de ministro, um fraterno amigo, através do qual me congratulo com toda a cardiologia brasileira, porque ele não deixou de ser presidente da SBC, ele está só licenciado. A nossa secretária executiva de saúde, que está aqui representando, Cristina Mota, que está aqui representando o secretário André Longo, que está no interior do estado, o caro colega professor Calil, Roberto Calil, o amigo, irmão Fábio Jatene, que representa a maior instituição cardiológica do Brasil e América Latina, através dos quais me congratulo com todos os colegas das demais instituições participantes desse evento. Meu querido amigo e também irmão Fernando Luquezzi, que desempenha um extraordinário trabalho na cardiologia no extremo sul do país, na Santa Casa de Misericórdia, Alegre. Inicialmente, em nome do reitor da Universidade de Pernambuco, professor Pedro Falcão, em nome do superintendente do complexo hospitalar da nossa universidade, doutor Gustavo Trindade, e em nome de André Longo, aqui representado pela secretária Cristina Mota, eu saúdo em meu próprio nome, né, e o nome dos colegas que fazem o PROCAP. Eu gostaria de agradecer a indicação de nossa instituição para fazer parte desse importante programa do Ministério da Saúde, lançamento da linha de cuidados do paciente com IAM. Vou falar um pouquinho do PROCAP para os senhores que estão aí no Sul, saber o trabalho que é feito aqui no Norte. É muito rápido. O PROCAP é um hospital universitário, é o Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco, o professor Luiz Tavares da Silva, e faz parte do hospital do complexo da Universidade de Pernambuco. É um hospital de 252 leitos, só de cardiologia, tem 40 leitos de UTI, 4 salas de cirurgia, 3 salas de hemodinâmica, 2 salas de medicina nuclear, um tomógrafo que está de 16 canais, que está sendo substituído agora por um de 64 canais, os demais métodos diagnósticos, além de um ambulatório de doença de Chagas, que é comandado pelo professor Wilson Oliveira, né, com mais de 4.540 pacientes cadastrados. Então, é um hospital que tem uma função social na nossa região muito grande, muito importante, e numa região como a Norte-Nordeste, né, que representa grande parte, né, do territorial do nosso país. Essa responsabilidade, ela vem atrelada ao espírito universitário. Então, nós somos responsáveis, né, por o atendimento de mais de 50 mil atendimentos anos no PROCAP, e a formação, lato sensu, em programas de residência médica e multiprofissional, com 102 vagas ofertadas. Na área assistencial, esse papel se torna mais importante ainda com a emergência cardiológica. 24 horas, 365 dias no ano, com a média de 7.200 atendimentos ano, e a realização de 1.500 cateterismos e angioplastias ano em caráter de emergência. Então, o diagnóstico da angina estável e do IAM também são atendidos mais de 4.000 pacientes anos. Então, nessa área específica que está se discutindo hoje aqui, esse lançamento desse novo programa, o PROCAP ele tem uma grande contribuição a dar, né, por ser um hospital público, universitário e 100% SUS. Durante a pandemia, o hospital foi adaptado para o atendimento do paciente cardiológico COVID, né, e nós atendemos 1.370 pacientes cardíacos com COVID. Né? E também o paciente cardiológico, nesse período, não deixou de ser atendido, porque continuamos com as mesmas médias de atendimento na emergência e as mesmas médias de angioplastias primárias, infarto agudo e tudo mais. Então, foi um esforço fenomenal,
onde tratamos o doente cardíaco portador de Covid e tratamos simultaneamente o doente cardíaco não portador de Covid. Para os senhores terem uma ideia, estou finalizando minha fala, a taxa de ocupação média da emergência do Procap é de 200%. E realizamos anualmente um número próximo, como eu já disse, a 50 mil atendimentos. Então, sendo assim, me congratulo mais uma vez com todos os presentes e parabenizo o Ministério da Saúde, na pessoa do ministro professor Dr. Marcelo Queiroga, pela iniciativa do lançamento ou relançamento da linha de cuidados do paciente do IAM. Então, em nome de que faz a Universidade e o Procap, muito obrigado e conte conosco nessa grande luta, nessa grande empreitada. É isso aí, Ricardo. Obrigado. Salvar vidas de indivíduos com infarto é uma atitude para todos. Nós temos que dar a nossa contribuição. É um dever de médico e é um dever de cidadão. E o que muda? Vamos priorizar a angioplastia primária. Vai sair do teto MAC, professora Luísa. Não se preocupe, que não vamos mexer aqui nos recursos aqui do MAC, do HC, nem de nenhum hospital do Brasil. Todos os procedimentos de intervenção coronária primária, Ricardo Costa, presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, vão para o FAEC. Então, recursos do Ministério da Saúde para fazer com que esse procedimento seja priorizado. Agora, em contrapartida, nós queremos resultados. Não é só verbas para financiar procedimentos. Nós queremos medir os resultados desses procedimentos. Por isso, estamos organizando o Registro Nacional de Implantes para que essas respostas sejam dadas e possamos prestar contas ao nosso único patrão, que é o povo brasileiro. E como nós fizemos isso? Bom, a situação orçamentária é complexa. Existem limitações de gastos. Recebemos uma herança fiscal muito desfavorável. O presidente Bolsonaro vem trabalhando para melhorar esse contexto, reforma da Previdência, etc. Mas como é que nós fizemos para ter esse recurso a mais? Fizemos um realinhamento de preços dos materiais usados na cardiologia. Há materiais que hoje o SUS reembolsa 50 mil e o Ministério da Saúde compra a 17, 18 mil reais. Não dá para ficar assim. Eu sei que vai contrariar alguns interesses, mas quem está à frente da gestão pública tem que, sim, contrariar alguns interesses para atender o que realmente muda desfecho. Muda desfecho de mortalidade, sobretudo, não é, Celso? Então, vamos fazer essas adequações, porque o material de circulação extracorpórea, se não fizermos essas modificações de valores, a indústria nacional vai quebrar. E se a indústria nacional quebrar, nós vamos precisar importar esses insumos de onde? Da Ásia. É isso que nós queremos? Não. Precisamos melhorar extracorpórea, precisamos melhorar as próteses valvares biológicas que são usadas para pacientes com doença aórtica, com doença mitral. Se continuar com esse valor subremunerado, o que vai acontecer? A nossa indústria vai se fossilizar e aí não vai se desenvolver. E se não se desenvolve, nós não temos condições de competir com a indústria de outros países. Então, fizemos adequações para fazer com que essa equidade em relação a preços de insumos ela seja observada. Isso não foi da cabeça do ministro. O ministro tem áreas técnicas no Ministério que apoiam, o Departamento de Economia da Saúde. Nós fizemos pesquisas de preços, nós temos banco de preços dos hospitais públicos que compram através de licitações, e é um dever do ministro corrigir essas distorções e alocar o recurso de maneira apropriada. E o resultado vai ser salvar vidas. E infarto é a doença individualmente que mais mata. Depois que conseguirmos consolidar essa portaria aqui, vamos avançar em relação ao acidente vascular cerebral. Já foi incorporada a trombectomia no SUS pela Conitec, mas ainda não está na atenção especializada à saúde. Eu tenho, ano que vem, 2 bilhões de reais em incorporação de novas tecnologias, e elas precisam ser feitas, e eu só consigo fazer isso se fizer ajustes nas despesas públicas do Ministério. Não é só pedir dinheiro à sociedade, é devolver políticas públicas efetivas. Eu vou chamar
é o Dr. João Manuel Pedroso, que é o diretor do Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro. João, tudo bem, João? Bom dia demais, autoridades presentes. Um prazer estar aqui nesse lançamento dessa linha de atenção cuidados do infarto agudo. Ministro, então quero aqui dizer mais uma vez, ouvindo suas palavras, não só agradecer pela iniciativa, mas dizer que, de fato, como foi dito recentemente, a atenção do cuidado do infarto agudo começa na atenção básica, com o controle dos fatores de risco. Nós temos, como foi dito, medicamentos para controlar a hipertensão, diabetes e toda uma mudança de hábitos de vida, como alimentação saudável, redução do tabagismo, controle da hipertensão, do diabetes e atividade física. Tudo isso é muito importante para que você não chegue a ter um infarto. Mas, notadamente, sabemos que as doenças do coração, elas são as principais mortes do Brasil, AVC e infarto. E, para isso, a gente sabe que o tempo salva vidas. É muito importante essa medida em que a gente possa rapidamente oferecer essa medicação, um fibrinolítico, para que você possa parar esse processo de morte celular e assim não só salvar vidas, como também reduzir as complicações do infarto. Porque muitas das vezes aquele paciente que teve infarto e que não é tratado precocemente, ele acaba evoluindo para insuficiência cardíaca e com isso ele sai do trabalho, precisa ser aposentado e piora a sua qualidade de vida e também a sua família, que ele não consegue mais ali prover recursos. Então essa medida é fundamental, eu tenho certeza que todos esses institutos, esses grupos de excelência vão ajudar também na capacitação, junto com as universidades, de ensino à distância, para que efetivamente a gente consiga aumentar muito esse tratamento pré-hospitalar. Esse é um ponto fundamental dessa política, a qual o Instituto Nacional de Cardiologia vai participar integralmente. É importante reorganizar os recursos, como o ministro falou, porque o recurso público é finito e cada vez que reduzimos custos e aumentamos a disponibilidade de equipamentos fundamentais que possam salvar a vida, nós estamos dando um passo muito importante para a população brasileira, ajudando ao nosso SUS engrandecer cada vez mais a sua história. Então, ministro, agradeço muito a participação e conte com o nosso Instituto Nacional de Cardiologia para que a gente consiga ampliar notadamente o tratamento precoce do infarto agudo do miocárdio, reduzindo mortes e mortalidade. Bom, obrigado, João. Obrigado aos colegas aí do Instituto Nacional de Cardiologia. Do Rio de Janeiro, eu vou chamar o Fernando Luquezzi, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Luquezzi. Meu querido ministro, querido amigo, bom, o senhor me dizia, nos nossos encontros, que em dezembro ia começar a realmente atuar nas demais áreas, além do Covid. Estamos em dezembro. Parabéns, muito bom. Eu estou aqui reunido com toda a nossa equipe, todos os teus amigos, o Lênis, o Valtinho, o Calil, mas tem um membro da nossa equipe aqui que queria te dar um abraço e eu vou transmitir esse abraço. É o nosso querido Dr. Brugada. Sabes que nós temos o Instituto Brugada aqui, e o Brugada está, essa semana, executando procedimentos aqui conosco. Então, ele também te manda um abraço e com admiração que todos nós temos. Bom, a Santa Casa de Porto Alegre não faz a proeza que o Ricardo Lima consegue fazer no Procap ser 100% SUS. Nós somos 70% SUS, mas temos conseguido manter o nosso hospital em equilíbrio e temos conseguido também atender as demandas da cardiologia, da emergência cardiológica do infarto em Porto Alegre. Na realidade, a mortalidade pelo infarto em Porto Alegre caiu depois que o SAMU começou a fazer um transporte mais rápido, que as coisas se estruturaram. Nós aqui na Santa Casa temos hemodinâmica 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nesse ano, atendemos mais de 100 infartos e estamos diminuindo o tempo porta-balão. A nossa meta é 1 hora porta-balão, que devemos chegar em seguida. E isso está nos dando, certamente, uma perspectiva de poder contribuir com esse novo programa. Fico satisfeito, ministro, em ver que o senhor atua agora na correção
das nossas dificuldades financeiras, corrigindo preços, etc. Isso tem uma grande importância. É uma importância vital para a sobrevida do nosso sistema. Quero recordar, como outras vezes já fiz durante agora o seu mandato, diárias de UTI. O preço da diária de UTI está muito defasado e nós temos grande dificuldade nisso, ministro. Eu quero deixar, então, essa nota para que seja mencionada e para que relembre essa nossa dificuldade. Ministro Queiroga, Porto Alegre é uma cidade grande, nós temos aqui um grande hospital, são vários hospitais atendendo o SUS, mas nós temos a prioridade no SUS. O SUS é certamente a melhor invenção da medicina brasileira, não tenho dúvida nenhuma. E aqui, conte sempre conosco. Meu caro ministro Queiroga, continue sua trajetória brilhante. Muito obrigado. Tínhamos, antes da pandemia, 23 mil leitos de terapia intensiva. Hoje, nós temos mais de 42 mil leitos de terapia intensiva. Os leitos para a Covid, eles tiveram 100% de reajuste. O governo federal, em 2020, alocou mais 50 bilhões de reais no SUS e, em 2021, repetiu a dose, mais 50 bilhões. E nós temos que nos preocupar com a carga de doenças, com o impacto da Covid na saúde das pessoas. Muitos se recuperaram da Covid, mas ainda têm sequelas, tem Covid crônico, e nós precisamos, para atender essas pessoas de cuidado, desde a atenção primária até a atenção especializada à saúde. Não é que não tem mais Covid. Não, a Covid está aí, as consequências estão aí e tem impacto da Covid no sistema cardiovascular. Nós sabemos disso. E estamos atentos e precisamos das nossas instituições públicas para construirmos caminhos mais sustentáveis para o sistema único de saúde. O objetivo, o Sérgio Alcântara está vendo o telefone celular dele ali, né? Mas, olha, o objetivo é manter uma parte desses leitos de UTI habilitados. Não é necessário 42 mil leitos de UTI fora do cenário da pandemia, mas nós precisamos recuperar uma deficiência de leitos de UTI. E há no Brasil, o estado de São Paulo, que em termos de leitos por 100 mil habitantes, deve ser semelhante ao Reino Unido, à Itália, não é Carvalho. Mas há na região norte vazios de assistenciais. O estado do Amazonas, por exemplo, não tinha um leito fora de Manaus. O que é que nós vamos esperar do resultado de mortalidade, de óbitos, em um estado que não tem um leito fora da capital? E quem é que não fez esses leitos? Agora já começa. A cidade de Parintins, que é a segunda cidade, já abriu 12 leitos de terapia intensiva. E nós vamos buscar reajustar um pouco o valor dentro das possibilidades orçamentárias. E dentro desse programa aqui, dessa nova portaria, está contemplado o leito da unidade coronariana. Ele vai ser valorizado, porque se não tivermos unidade coronariana, nós não vamos conseguir atender esses pacientes da forma adequada. Então, todas essas questões aqui, elas foram contempladas, colocamos no FAEC, que é para não comprometer o teto de média e alta complexidade dos estados, viu, Fábio? E assim garantir uma assistência melhor para as pessoas. Precisamos melhorar a regulação. Essas 635 USAs, nós devíamos saber onde exatamente elas estão, né? Como tem no Uber, todo mundo sabe onde é que está ali, que a ambulância está onde está. Então, fazer isso no Ministério, para a gente, quando uma USA ser acionada, a gente saber exatamente qual é o percurso dela, para evitar os gargalos e ter mais eficiência na assistência. Inicialmente, vamos monitorar por 6 meses. Esse olhou. Oi, Marcelo, tudo bom? Bom dia a todos. Parabenizo ao Ministério da Saúde pelo trabalho realizado. Acho que nós nunca tivemos um trabalho tão importante a nível de tratamento de infarto agudo do miocárdio. Falamos do Instituto de Transplante de Cardiologia do Distrito Federal,
a unidade única centro-transplantadora do Centro-Oeste e do Norte. Atendemos muitos pacientes cardiopatas, vítimas de infarto, transplantes. Temos uma unidade que atende desde a atenção primária de ambulatórios de insuficiência cardíaca, de hipertensão, e desde o tratamento agudo do infarto miocárdio. Só para passar uns dados para os senhores aqui, para conhecerem um pouco do nosso hospital, desde 2009 a 2021, realizamos 7.000 cirurgias cardíacas, Oi. 2.106 cirurgias pediátricas, marca-passo 2.000. Oi. Cateterismo mais de 25.000, angioplastias mais de 7.000. Oi. Angioplastias mais de 7.500. Somos o segundo, configuramos entre o segundo e terceiro maior centro transplantador cardíaco do Brasil, com mais de 300 transplantes realizados em 12 anos. Mais de 300 transplantes renais, mais de 500 transplantes hepáticos, transplantes de córneas, mais 300 pacientes, e mais de 300 pacientes também realizados de transplante de medula, tanto autólogo como halogênico não aparentado. Então, isso mostra para os senhores a responsabilidade social que temos para atender a toda a população do Distrito Federal, do Centro-Oeste e do Norte. Somos uma unidade filantrópica, que 90% dos nossos atendimentos é via Sistema Único de Saúde. Então, para mostrar para os senhores, parabenizo mais uma vez ao Dr. Marcelo Queiroga, para a gente é honroso estar participando desse processo e termos um cardiologista como o senhor enfrentando as dificuldades que a gente sabe que o Sistema Único de Saúde nos apresenta. Eu fiz essa passada aí pelo Brasil para mostrar a estrutura do Sistema Único de Saúde. Essas instituições são extraordinárias, mas nós temos muitas outras. Aqui em São Paulo, Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, uma grande instituição pública que é de vanguarda na área da cardiologia. Estado de São Paulo, em São José do Rio Preto, em Ribeirão Preto e em vários outros centros. No Brasil inteiro há uma estrutura para atender esses pacientes. Nas regiões também do interior desse país. Então, depende agora de nós. Então, vocês são instituições de liderança e têm que nos ajudar a fazer com que essa política dê certo. Em 2011, eu estive aqui nesse mesmo auditório, estava sentado aí na cadeira lá, e quem estava aqui era o meu antecessor. O Fábio estava aqui. Era o Alexandre Padilha. E foi lançada uma portaria de síndrome coronariana aguda. Melhorou, mas isso não foi implementado da maneira que deveria ser. Não estou responsabilizando aqui o Padilha, mas hoje a gente tem que fazer as correções de rumo. As condições hoje são melhores, os insumos diminuíram o custo, a rede está mais forte, e nós temos que fazer o nosso papel. Todo dia eu recebo demandas. O Sérgio nos ajudou muito aqui, essa portaria foi feita em tempo recorde para atender essa necessidade. Recebi a Sociedade de Reumatologia, a professora Heloísa, as salas de infusão de imunobiológicos, é importante atender. E para eu atender isso, eu preciso trabalhar forte com o orçamento, cortar, falava com o Nicolau, né, que a gente combate as gorduras, né? Então, cortar as gorduras onde há gorduras para aplicar corretamente a verba pública e ter as políticas públicas necessárias para mudar os desfechos. Então, agradeço a todos vocês pela oportunidade, mais uma vez, ser recebido nessa instituição. A primeira vez que eu vim aqui como ministro, fui recebido de uma maneira muito calorosa. Tem melhorado. Os óbitos têm diminuído, a vacinação progrediu fortemente. Nós conseguimos reduzir em 6 meses 90% do número de casos, 90% do número de óbitos. Nós já distribuímos mais de 375 milhões de doses de vacina e é possível que até o final do ano consigamos distribuir cerca de 400 milhões de doses de vacina. Até o final de 2022 serão mais de 700 milhões de doses de vacina. Somente na Fundação Oswaldo Cruz nós temos capacidade para produzir cerca de 480 milhões
de doses da vacina AstraZeneca. Na segunda-feira passada, assinamos um contrato com a Pfizer para mais 100 milhões de doses da vacina Pfizer, e essas vacinas já estão adaptadas para as possíveis variantes do novo coronavírus. Então, se surgir uma variante como essa Ômicron, que eu falei, é uma variante de preocupação, não é uma variante de desespero. Não é uma variante de desespero porque nós temos o Sistema Único de Saúde. E a maneira de estarmos seguros é que todos estejam seguros. Então, consoante com o que o Brasil se comprometeu no G20, na pessoa do presidente Bolsonaro, fortalecer os sistemas de saúde de acesso universal e a ampliação do acesso a vacinas para os países que têm uma cobertura de vacina muito baixa. Então, agradeço a todos que nos assistem na EBC e que tenhamos sucesso nessa portaria. Muito obrigado a todos. Obrigada, ministro. Antes de encerrar, quero citar e agradecer a presença da diretora clínica do HC, professora doutora Heloísa Bonfá. E a gente encerra aqui essa cerimônia. Muito obrigada a todos que nos acompanharam pelas transmissões, a todo mundo envolvido nas transmissões dos estados. Obrigada, gente. Bom dia a todos.